Fala galera, tudo bem? Chegou a hora da gente começar a falar sobre as seleções para a Copa do Mundo. Então, começando, claro, pelo Catar, vou fazer um vídeo sobre cada uma das seleções para a gente entrar um pouco mais com calma. Não vão ser vídeos tão grandes, mas assim, para a gente entrar com um pouco mais de calma em cada uma das seleções para falar sobre como joga, como chega a Copa do Mundo em relação a como foi o ciclo. É claro, eu vou fazer esse discurso agora, vale para toda a série de vídeos. É claro que as coisas podem acontecer até a Copa do Mundo. Então, depois do vídeo ser publicado, pode ter jogador se lesionando, pode ter corte, pode ter desfalque de última hora. É evidente que isso pode impactar os vídeos que serão postados aqui. Mas acho que, de uma maneira geral, não vai mudar a forma de falar sobre as seleções, porque eu vou falar aqui justamente como elas jogaram até o momento em que chegam à Copa do Mundo. As escolhas podem mudar, preferências novas podem surgir, tudo isso faz parte do pacote. Vamos começar pela seleção do Catar, então, que é uma seleção que chama atenção por si só, seleção da casa. Tem vários aspectos que a gente poderia começar falando. Primeiro, que foi um ciclo bem diferente para a seleção do Catar e que estava muito nítido que a intenção principal era conseguir experiência internacional para disputar a Copa do Mundo em casa. É claro que a seleção do Catar já tinha conseguido o título da Copa da Ásia em 2019, que foi um grande feito, mas a gente viu um intercâmbio muito grande quando a gente vê a seleção do Catar jogar a Copa América, como jogou em 2019, jogou a Copa Ouro também em 2021, jogou não exatamente as eliminatórias europeias para a Copa do Mundo, mas ela conseguiu se beneficiar fazendo uma parceria com a UEFA para pegar os times que folgavam em determinado grupo das eliminatórias, então conseguiu ter um enfrentamento mais constante com seleções de diferentes continentes. Tudo isso para tentar chegar à Copa do Mundo da forma mais preparada possível. Tem outra particularidade, porque essa é uma Copa do Mundo que vai ter, claro, um momento físico, um estágio físico melhor dos jogadores que atuam na Europa, porque é uma Copa no início para o meio da temporada europeia, e não no final com todo mundo chegando estourado. Mas no caso do Catar, tem um outro detalhe. Se várias das seleções vão conseguir se reunir apenas dias antes da sua estreia, já que os campeonatos europeus vão parar na semana anterior à Copa do Mundo, no caso do Catar é diferente, porque o Félix Sanches, que faz um trabalho já de bastante tempo, desde 2017 na seleção principal, mas desde muito antes, fazendo parte de um projeto que basicamente mudou a cara do futebol no Catar para formar essa seleção que chega até aqui. Então, qual que é o ponto? Essa seleção do Catar se notabiliza pela continuidade. São jogadores que atuam juntos há muitos anos. E com esse trabalho no ciclo do Félix Sanches, o time praticamente não muda. E mais do que isso, para a Copa do Mundo, enquanto as seleções vão se apresentar em cima da hora, o Catar está desde junho com um grupo basicamente formado, fazendo treinamentos, conseguindo fazer períodos intensivos de treino. Então, do ponto de vista de preparação, nenhuma outra seleção vai chegar à Copa do Mundo com mais tempo para ter se preparado do que a seleção do Catar. E aí eu estou falando de dia a dia mesmo de trabalho. É claro que isso não significa que o Catar vai virar um favorito a alguma coisa. O Catar vai tentar ser competitivo dentro da primeira fase. Aí é um outro aspecto. Talvez o melhor momento do Catar tenha passado no ciclo. Talvez tenha sido 2019, 2020. E tem uma outra influência que acaba sendo muito direta na forma do Catar jogar e que foi a saída do Xavi do Al-Sadd. Porque com o Xavi sendo o treinador do Al-Sadd durante parte desse ciclo, muitos dos jogadores que são importantes dessa seleção atuavam com ele. E isso encorajava ainda mais esse desenvolvimento para um estilo de jogo que não é o estilo do jogo vou ficar fechado, esperar, apostar num contra-ataque e pronto. Não, o Catar em parte do ciclo tentou jogar com posse de bola, trabalhando. Isso muda um pouco, não acho que o Catar vai chegar à Copa do Mundo tentando ser esse time, tá? Não vai tentar ser um time com mais posse de bola, mas vai tentar ser um time que vai tentar não se livrar da bola, tentar trabalhar a posse de bola desde a saída. E eu vou falar sobre isso usando o campinho também pra gente falar um pouco mais sobre essas características e aí a gente entra no com e sem a bola. Só um outro detalhe antes que tem a ver com a formação desse grupo. Muito já se falou na época do título da Copa da Ásia em 2019, e vai se falar também na Copa do Mundo certamente, sobre o quão artificial é essa seleção do Catar. E aí eu gosto de colocar um ponto que é um contexto importante para a gente relativizar esse discurso. A gente já viu em outros esportes, inclusive, o Catar e outros países tentando comprar seleções. Tentando comprar jogadores que se naturalizariam e reforçariam uma seleção de determinado esporte para assim criar uma força artificial, conseguir se tornar uma seleção mais forte do que de fato seria a partir de estrangeiros que toparam jogar. Não é exatamente o caso do Catar, tá? O Catar tem muitos estrangeiros, no sentido de que muitos dos jogadores dessa seleção não nasceram no Catar,
Mas eu não vejo exatamente dessa forma. Ou se é até a página 2. Porque não é exatamente um Qatar tentando usar a grana para comprar a nacionalidade para esses jogadores que vão atuar, e sim uma realidade de contexto do país. Se a gente for olhar em diferentes fontes, a gente vai ver diferentes números, mas qualquer pesquisa que você possa fazer sobre a formação da população do Qatar atualmente, você vai encontrar que em alguns lugares falam mais de 70%, em outros lugares falam mais de 80% da população é formada por estrangeiros, ou seja, pessoas que não nasceram lá. Então é natural que isso influencie de alguma forma a composição dessa seleção. E esses estrangeiros podem ser pais de jogadores, ou podem ser jogadores que nasceram em outros países e foram ainda crianças para o Qatar, ou seja, antes mesmo de serem jogadores. E por isso que eu relativizo, porque eu não acho que seja uma seleção totalmente artificial por contar de fato com jogadores estrangeiros. Então, tem jogador que chegou com 5 anos de idade, ou seja, tem criança que chegou ao Qatar com essa idade, cresceu por lá, optou por jogar na seleção do país e hoje faz parte da seleção. Enfim, esse é só um ponto para contextualizar e relativizar dentro do discurso de seleção artificial. Aí a conclusão vai de cada um, a forma que cada um prefere tratar esse tema. Mas é fato, o Qatar vai ter vários jogadores que não nasceram no próprio território, disputando a Copa do Mundo. E aí sim a gente entra na seleção. Vamos ao campinho para falar um pouco sobre as características dessa seleção, sobre como joga, sobre algumas disputas e possibilidades que se abriram durante o ciclo. O Qatar é até um pouco mais simples, mais previsível, porque dá para dizer que o Qatar dificilmente tem mais de 18 jogadores que podem entrar na seleção, entrar em campo, sem que o nível mude muito. Então, o Félix Sanches, na maior parte do ciclo, até tentou encontrar opções. Poucas vingaram. Então a base está mantida e é basicamente o time desde 2019, apesar de algumas mudanças importantes. Por exemplo, na época da Copa da Ásia em 2019, o Qatar variava entre linha de 4 ou 3 zagueiros. À medida em que o ciclo foi passando, foi se consolidando o jeito de jogar com 3 zagueiros. Então é muito provável que na Copa do Mundo o Qatar jogue com 3 zagueiros e por isso até eu coloco algumas opções no campinho inicial, porque tem algumas dúvidas, algumas possibilidades. E dificilmente isso vai além dos nomes que estão na tela. Porque aí a gente está falando de Al-Sheip no gol e Barsham. O Barsham jogou melhor quando foi goleiro da seleção, passou mais segurança, mas o Al-Sheip foi titular mais vezes. É um goleiro que mais frequentemente é o titular da seleção, então é possível que chegue à Copa do Mundo como titular, mas acho que dá para dizer que existe essa eventual dúvida para o gol. Na linha dos 3 zagueiros, tem alguns componentes táticos que eu vou entrar daqui a pouco também, mas pelo lado direito, o Al-Hawi costuma ser o titular. No centro, aí você tem a opção do Boalen Cook, que é um zagueiro que inicia muito essa saída de bola, e eu vou falar um pouco mais sobre a importância disso na forma do Qatar jogar daqui a pouco, mas então esse zagueiro central, e eu coloco o Tarek Salman como uma opção, porque ele foi um zagueiro titular importante em boa parte do ciclo, só que uma mudança relevante que aconteceu durante o ciclo foi justamente o Abdelkarim Hassan passar a jogar como zagueiro pela esquerda, porque ele era o lateral esquerdo na linha com 4 e às vezes o ala pela esquerda. Pode até ser que, se o Qatar optar por uma formação um pouco mais conservadora, o Abdelkarim Hassan seja jogado novamente para o corredor esquerdo, porque ele era um lateral até ofensivo, mas depois foi se transformando em um zagueiro pela esquerda que vai tentar gerar vantagens com bola progredindo, e eu vou falar sobre isso nas variações desse campinho, mas só para ficar um pouco nesses nomes, por isso eu coloco o Tarek Salman como opção. Inclusive o próprio Pedro Miguel, que é o português que joga na ala pela direita, foi testado como zagueiro pela direita dentro da mesma ideia, ter um zagueiro que na verdade é um lateral que facilita nas conduções para levar a bola da defesa para o ataque. Mas em tese ele é o ala pela direita titular, com uma opção importante, que é o Ismael Mohamed, que é um jogador já mais ofensivo, um ponta de origem, que foi destaque em assistências na última edição do Campeonato do Qatar e que tenta ganhar espaço especialmente para situações mais ofensivas. Então esse é o desenho da linha com 5. Tem o Roman Ahmed na ala esquerda, caso o Abdelkarim Hassan não seja jogado novamente para lá, o Ahmed é o titular da ala esquerda. Então aí está a formação da linha de defesa. No meio-campo, sem grandes dúvidas também, o Karim Boudiaf costuma ser o primeiro volante, tem o Madibo, que em outros momentos do ciclo até teve mais espaço e pode eventualmente entrar. Na linha dos meias, o Al-Reidos, que é um dos mais experientes, um dos símbolos dessa seleção, até pela longevidade na seleção, é um dos meias, com o Abdulaziz Hatem também, que é o outro meio-campista, e na frente, Almoez Ali e Akram Afif.
O Akram Afif é a grande figura dessa seleção, grande destaque técnico, foi melhor jogador da Ásia, do continente, atuando no continente em 2019, fez bom ano de 2020 também com Al-Sadd, destaque, é a referência técnica dessa seleção. O Moez Ali foi destaque na Copa da Ásia como essa referência, tem um papel importante dentro da forma do time jogar também. Então isso para passar pela base da seleção com algumas poucas variações possíveis. Pelo menos as mais previsíveis são essas. E aí a gente pode falar primeiro sobre como a seleção se defende. Esse é um ponto importante, porque o Catar, embora seja um time que goste de ficar com a bola quando pode, não é uma seleção agressiva sem ela. Então é uma seleção que permite que o adversário troque muitos passes. Mas, curiosamente, é uma seleção que não marca com um bloco tão baixo assim. Então, na maior parte das vezes, o Catar tenta jogar com um bloco um pouco mais adiantado, mais médio. Ou seja, tenta jogar com a linha de defesa não tão colada à própria área. E fica num 5-3-2 bastante claro. Pode ter uma outra variação, por exemplo, o Akram Afif voltando para fazer um quarto jogador nessa segunda linha. Mas, de uma maneira geral, um 5-3-2 que tem essa primeira linha de 5 um pouco mais adiantada, embora nem sempre pressione o jogador da bola. E aí tá um desafio para o Catar, um de tantos desafios para o Catar, né? O Catar não é uma seleção muito física, não é uma seleção tão acostumada a enfrentamentos mais físicos contra seleções do nível mais alto, porque esses jogadores não estão acostumados ao cenário de futebol europeu, por exemplo, que tem um nível de enfrentamento, de exigência física, técnica acima. Esse é um primeiro desafio. É um Catar que muitas vezes deixa o adversário trocar muitos passes. Então, sem a bola, é até uma seleção um pouco mais passiva nesse sentido. Não vai pressionar, embora em alguns momentos até possa subir um pouco a marcação para encaixar essa pressão. E aí está um dos desafios. Primeiro, se a linha de defesa não está tão colada lá atrás e não tem tanta pressão na bola, é tempo para lançamento em profundidade. E mais do que isso, a forma como essa linha de 5 é desfeita em alguns momentos, especialmente quando o adversário começa a rodar de um lado para o outro, gerando quebras nessa primeira linha. Por quê? Porque o ala, por um dos lados, pode sair para dar um combate mais longo em cima do ala, do lateral, do ponta adversário, vai depender da composição do adversário. O meio-campista pelo lado, então para citar como exemplo, caso o Catar seja atacado pelo lado direito, a gente vai ver o Pedro Miguel saindo para esse primeiro combate, a gente vai ver o Al-Reidos iniciando essa marcação por esse setor, e aí a linha de 5 já tem um jogador mais avançado e muitas vezes o zagueiro por esse setor sai para perseguições mais longas contra um atacante que circule naquela faixa de campo. O que isso significa muitas vezes? Um espaço maior que se cria entre os zagueiros. Até porque agora, em vez de ser uma linha de 5 definida lá atrás, passa a ser uma linha que não tem ala, que não tem um zagueiro por aquele lado, passa a ter um zagueiro central e um zagueiro pelo outro lado, tentando cobrir uma faixa maior do campo. Isso é um perigo para quê? Infiltrações. Então as infiltrações a partir de tabelas, de paciência e de tirar de posição o sistema defensivo do Catar, esse é um grande desafio, além de todo o aspecto físico também de enfrentamento para a seleção do Catar. Eu destacaria esse ponto. Bola parada em alguns momentos do ciclo foi um problema, bola parada defensiva, especialmente na questão dos bloqueios dentro da área, é um ponto para a gente prestar atenção também, se o Catar vai ser ou não vulnerável nesse tipo de jogada defensiva. Mas com bola rolando, esse é o que me chama mais atenção defensivamente falando. Eu peguei como exemplo aqui o lado direito, mas daria para falar exatamente a mesma coisa pelo lado esquerdo. Um outro aspecto também é o momento em que o Catar acaba perdendo essa bola. E aí a gente entra no momento da saída de bola. Para falar sobre a transição defensiva, ou seja, sobre como o time se comporta ao perder a bola, a gente precisa falar sobre como o time se comporta com a bola. E como eu falei, embora seja um Catar que não seja o mais agressivo para recuperar rapidamente a bola, o Catar dificilmente quer se livrar da bola. É uma seleção que tenta sair jogando, tem essa característica. O Félix Sánchez trabalhou em La Masia, por exemplo, na base do Barcelona. Então é natural que ele tente implementar isso. Somado ao que eu falei, a influência de ter tido um Xavi trabalhando com vários desses jogadores, é natural que a seleção do Catar tente jogar trabalhando a posse de bola. E aí essa saída em situações de tiro de meta, por exemplo, tem muito o Alan Cook, se for esse primeiro zagueiro central, baixando para receber, muitas vezes o primeiro passe do goleiro dentro da própria pequena área ali, para iniciar essa saída, e aí vai buscar passes curtos, pelo menos inicialmente, com os zagueiros. Esses zagueiros buscam muito a inversão para o ala do lado oposto. Então, por exemplo, o Al-Hawi é o zagueiro pelo lado direito. Ele vai trabalhar muito buscando a bola longa para encontrar o ala pelo lado esquerdo. E da mesma forma, o zagueiro pelo lado esquerdo, o Abdelkarim Hassan, vai tentar, no primeiro momento, essa troca curta de passes, tentar atrair um adversário para que suba um pouco mais a marcação, para tentar gerar espaço do outro lado do campo. E aí você tenta sair dessa zona de pressão com inversões, lançamentos longos dos zagueiros laterais para os alas do lado oposto.
Por exemplo, Abdelkarim Hassan tentando inverter uma jogada para o Pedro Miguel aparecer na ala direita, já numa faixa mais avançada do campo, tentando assim eliminar jogadores da defesa adversária para tentar ganhar campo e aí sim progredir, avançar. Essas são formas de progredir do time. As inversões, os avanços, como eu citei antes, do Abdelkarim Hassan em especial quando joga como zagueiro pela esquerda, porque é um lateral de origem, então embora ele não vá ocupar o corredor como ala, ele pode fazer projeções por dentro e virar até um cara para fazer ultrapassagens por dentro em relação ao ala. E o lado esquerdo tende a ser o lado mais forte, porque é o lado por onde cai mais o Akram Afif, que é a referência técnica, como eu falava. Então esse sim é um jogador de total liberdade, é um jogador do drible, das arrancadas, para tentar um lance diferente. A questão é que nem sempre o Qatar consegue iniciar essa saída de bola mais limpa. E esse é outro desafio. Como lidar com a exigência física de adversários que têm mais capacidade para pressionar. Então o Qatar, embora goste de sair trocando passes, nem sempre vai ter esse cenário disponível. E aí entra um papel importantíssimo do Almoez Ali, que é quem vai receber de costas os primeiros lançamentos que vão sair do Bolen Cook, do Karim Boudiaf, dos zagueiros pelos lados, do próprio goleiro, seja ele quem for, mas tentar lançar essa bola para o Almoez Ali, tentar proteger de costas e dar sequência estabelecendo o time assim numa faixa um pouco mais avançada de campo. E a forma do Qatar definir os lances passa muito também pelo Almoez Ali, que teve um aproveitamento muito bom na Copa da Ásia em 2019 como um goleador de fato, mas a participação dele no momento de construção é importante porque o Qatar tenta muito inverter rápido o lado do campo. Falei sobre como as saídas já buscam diagonais de zagueiro para o ala do lado oposto. O ataque também tenta, a partir do momento em que você ganhou campo para acelerar, ele tenta progredir, seja nas arrancadas do Akram Afif, que aí já é mais uma questão individual, mas também buscando o apoio, o pivô, a parede do Almoez Ali, para tentar, assim, inverter toda essa linha. Por exemplo, uma jogada que começa pelo lado esquerdo com o Abdelkarim Hassan, aciona o Romain Ahmed, o ala pela esquerda, tem o Akram Afif por esse setor, vai buscar no Almoez Ali esse papel do 9 que vai fazer um pivô para preparar para quem vem de trás eventualmente já abrir do outro lado. E aí entra uma alternativa importante nesse ataque à entrada da área. Caso a ideia seja mais ofensiva, o Ismael Mohamed tem mais essa chegada à linha de fundo para buscar um passe final, uma finalização do que o Pedro Miguel. Por isso é uma alternativa também que certamente será trabalhada. Mas de uma maneira geral, essas inversões com toques mais rápidos no campo de ataque para tentar encontrar o lado oposto com maior chance de finalizar ou de cruzar para uma entrada da área, onde aí sim vão aparecer os meias, o Abdulaziz Hatem e o Al-Reidos, que são os dois jogadores que constantemente vão chegar nessa área de definição dos lances. Qual que é o grande problema desse cenário? Se o Qatar tenta jogar, ele corre riscos naturais, faz parte do jogo, de perder a bola. E aí você pegar uma defesa mais exposta significa um convite muito grande para os adversários. Porque aí, se o Qatar já é uma seleção que tem algumas fragilidades nesse embate físico montada, no momento em que sai e aí tenta atacar com mais gente, tem um zagueiro que se projeta muito para virar praticamente um meia a mais pela esquerda, ou um lateral como é de origem, esse momento da transição é um momento chave, porque se o time é desarmado, escancarado, ele pode ser castigado pelos contra-ataques adversários. Enfim, tem muita curiosidade para ver como o Qatar vai competir nessa fase de grupos. É claro que ir longe seria um sonho gigantesco para o país da casa. Acho que passar de fase seria o grande objetivo. Mesmo assim é difícil, porque é um grupo muito desafiador para a seleção do Qatar. O momento que o Qatar chega, ou pelo menos se a gente olhar para o recorte desse último ano, acho que não é o melhor momento do ciclo. Mas a forma de jogar está muito definida há bastante tempo e é uma seleção que vai ter um tempo de preparação como nenhuma outra. Enfim, é isso no vídeo de hoje, o espaço está aberto aí para vocês, um abraço para todo mundo e até a próxima.